Eu vou criar aqui na pasta Library a minha classe Collection. Você sabe que não precisa ser exatamente esse nome, pode ser qualquer um. Vou criar o construtor e vou esperar por parâmetro nesse construtor o array private array items e vou iniciá-lo como um array vazio. No index.php por enquanto o items ele está vazio. Vou colocar para o construtor um array de nomes, names igual, vou colocar esses mesmos. Agora vai aparecer dentro do items todos os nomes, os 3 nomes. Se eu quiser contar o número de elementos desse array, eu coloco count e dentro eu passo o objeto collection. Mas é claro que vai reclamar, é claro que vai dar um erro. Veja só a assinatura desse count. Ele está esperando um array ou um countable. Se eu passasse para o count o names, se eu passasse diretamente o names aqui para o count, funcionaria perfeitamente. Mas como eu estou passando um objeto, esse objeto tem que implementar a interface countable, porque esse countable é uma interface. Primeiro vamos ver o erro. Argumento 1 do count tem que ser do tipo countable ou array. E eu acabei passando uma collection. Acabei passando um objeto do tipo collection. Então venho no collection e implemento essa interface. Implementando essa interface, ela me obriga a ter o método count. Então, na hora que eu coloco como parâmetro para esse count um objeto que implementa o countable, automaticamente ele vai procurar esse método count. E procurando o método count, é só colocar return count these items, que é o array com os elementos. Veja que vai aparecer 3. Pronto. Agora eu quero vir aqui e inserir um elemento nesse array, um nome nesse array, através do objeto collection. Eu quero poder vir aqui e colocar collection igual a Alexandre. Eu quero poder remover um elemento do array utilizando um set. Eu quero verificar se existe o índice 0 no array. E quero também, claro, pegar um elemento específico através do índice do array. Eu quero fazer essas 4 operações que eu faria normalmente em um array através do objeto collection. Se eu fizesse essas 4 operações diretamente no array, aqui no names, normal. Mas eu quero trabalhar com objeto collection. Eu já fiz contar o número de elementos através do count, agora eu quero, através do collection, fazer essas 4 coisas. E para isso eu tenho que implementar uma outra interface. Array access. Agora eu vou poder acessar essa collection como se fosse um array. Eu gosto de pensar nesse nome dessa maneira. Eu vou deixar essa collection acessível como se fosse um array. E assim como countable, ele me obriga a implementar métodos. Esses 4 aqui. Primeiro, o offset exists. Eu vou utilizar o iset. Return iset these items offset.
Vamos ver aqui na prática. Dyn dump, aqui, deixa eu só tirar esse. Dyn dump e set collection no índice 0. Tem que retornar true, porque existe. E só vou colocar aqui um dump e set, só para mostrar que vai ser executado esse método quando eu colocar set aqui no collection. E set e true. Você já percebeu que esse índice 0 é exatamente o offset. É como se eu estivesse passando aqui para o thisItems o índice 0. Agora tem o offset get. Return thisItems offset. Dump get. Dyn dump collection no índice 0. Então agora eu vou pegar o John. O outro é o offset set. Eu vou colocar um valor para esse array. Mas só que eu vou ter que trabalhar com if e else. If, se for nulo, o offset these items, não vou passar índice nenhum, porque o índice é nulo, vai ser igual a value. Else, se tiver um índice em específico, é desse jeito. Porque você não concorda comigo que para colocar um valor para o array, eu posso colocar dessa maneira, com índice em específico, desse jeito, ou sem um índice. Então, sem um índice, vai ser nulo. O offset aqui vai ser nulo. E sendo nulo, eu vou inserir um elemento no array dessa maneira. Não sendo nulo, eu passo o índice e o valor para esse índice. Simples assim. Vou colocar aqui o name. Vou dar um dyn dump no collection. Agora lá no items tem que aparecer o Alexandre com o índice name. Se eu não colocar nenhum índice, vai entrar no isNull. Aqui, ó. E tem mais um método, que é o offset unset. Eu esqueci de colocar um dump aqui, mas não precisa, né? Aqui vai ser simplesmente um unset. Unset these items offset. Aqui vai ser unset collection no índice 0. Agora vai ser removido o John. Vai aparecer somente Jenny e Doe. Ao invés de eu pegar um valor através do índice dessa maneira, eu quero criar um método para ficar mais amigável. Por exemplo, get. Então, no collection, public function get. Mixed key. E agora eu tenho dois caminhos. O primeiro é colocar return these items key. O outro caminho é utilizar o offset get. Cadê? Esse. Porque veja que é literalmente a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Então posso vir e colocar this offset get. Para poder colocar um valor no array, eu trabalho dessa maneira. E se eu quiser colocar um índice em específico,
Nada demais até aqui, né? Mas só que eu quero, assim como eu fiz no get, eu quero deixar mais amigável colocar um valor no array. E eu quero trabalhar com o put, collection put. Eu vou colocar name Alexandre. Put, aqui vai ser void. Deixa eu só ver esse offset get, ele retorna um mixed. Então aqui eu coloco um mixed. No put, mixed key e mixed value. These items key igual a value. Mas e se eu quiser colocar o nome sem um índice em específico? Será que eu posso omitir esse parâmetro? Não, eu não posso. Então, será que eu posso colocar um null? Até posso, mas só que o índice ele vai ficar zoado. Ele vai ficar, se eu não me engano, vazio. Olha só, vazio. Então aqui, ao invés de utilizar these items, passando o key e colocando para ele o valor, eu vou utilizar o offset set, onde nele eu verifico se for nulo. Se for nulo, não coloco índice nenhum, passo somente o valor. Agora, se tiver um índice, eu coloco nesse índice o valor. Então, eu venho e coloco this offset set. Eu vou criar um método chamado contains. Public function contains. Eu vou verificar através do índice se o elemento existe ou não. Mixed key. Aqui vai ser boolean. Return e set these items key. Vou verificar se existe o índice 2. 0, 1, 2. Existe, então vai retornar true. Agora, se eu tentar achar o name, será que existe? Não, claro que não. Mas e se eu criar esse elemento com índice name? True. E você sabe que existe esse cara, offset exists. Então eu posso utilizá-lo aqui também. This offset exists. E passo o key. Vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. O outro método que eu quero criar é o has. Public function has. Para verificar se um valor existe no array. Vai ser o mixed value. Vou retornar um boolean. Agora, como que eu faço para verificar se um valor existe no array? Tem o in array. Return in array. Vou verificar se o valor existe no these items. Então, aqui eu coloco has. Vou verificar se o Alexandre ele existe nesse array. Tem que retornar true, porque existe. Vou colocar Maria. A Maria existe? Não existe, então tem que retornar false. Agora eu quero percorrer esse array através do objeto. For each collection as name e dentro eu estou dando um dump nesse name. Claro
que não vai funcionar. Vai aparecer uma tela em branco. Para um objeto ele ser percorrível, ele obrigatoriamente precisa implementar a interface traversable. Só que tem um porém. Olha o que ele fala aqui. Eu não posso implementar a interface traversable diretamente aqui. Eu preciso implementar essa interface através do iterator ou iterator aggregate. Nessa aula eu vou mostrar os dois. Então eu não posso chamar o traversable diretamente. Eu tenho que chamá-lo através do iterator ou iterator aggregate. Para você entender melhor o porquê que tem esse nome traversable, você tem que entender o significado. Você precisa saber a tradução de traversable. É percorrível. Olha só. Então, se uma classe está implementando uma interface percorrível, agora essa classe, esse objeto, ele é percorrível. Eu vou começar com o iterator. O iterator veja aqui, olha só. A interface iterator estende o traversable. Então, o iterator ele é do tipo traversable. Agora, eu vou colocar todos os métodos que essa interface ela pede. O next, o valid, o current, o rewind e o key. Quando eu faço um for each no objeto e esse objeto implementa o traversable, nesse for each ele passa por cada um desses métodos. Vou colocar um dump methods. Methods. Assim eu pego o nome do método. Como que eu faço para pegar o current? Tá, mas o que é o current? O current significa o elemento atual. Você vai entender mais em detalhes daqui a pouco. Então, para poder pegar o elemento atual, eu tenho que colocar return current. Esse current é uma função do próprio PHP. Esse current aqui é uma função do próprio PHP. O next, deixa eu só copiar isso. O next não retorna nada. Eu só vou passar para o próximo elemento. Então eu utilizo o next, que também é uma função do próprio PHP. Tem o key. O key também eu vou utilizar uma função do próprio PHP. Vai ser key items. Claro que eu tenho que retornar, né? Vem aqui, coloco um return. E tem o valid. O valid eu vou pegar o key vou verificar se é diferente de null. Quer dizer que não tem mais elementos para percorrer. Ou não tem nenhum elemento para percorrer. Então não é válido. E o rewind. Eu vou colocar o ponteiro no início do array. Vai ser um reset. Veja que agora vai aparecer. E aparece aqui cada etapa que foi executada. Primeiro foi rebobinado, foi resetado, o ponteiro foi para o índice 0, verificou se é válido. Se é válido, pegou o elemento atual, que é o John, e depois foi para o próximo, para o next. Verificou se é válido, pegou o elemento atual, que é o Jane, e foi para o próximo. Tá, mas o key? Onde que entra o key? O key entra quando eu trabalho com o key. Veja que agora eu coloquei o key e estou chamando ele no dump. Agora sim ele vai chamar o key. Olha só.
Rebobinou. É válido. Pegou o elemento atual. A chave, que é o 0. E o John. E pegou o próximo. E eu posso trabalhar de uma outra maneira. Eu posso utilizar o while. O while collection, se for válido, dump collection current. Daí aqui embaixo eu coloco next. E em cima eu vou resetar. Eu vou rebobinar. Eu vou chamar o rewind. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Como eu não estou chamando o key, claro que o key não vai aparecer. Mas eu poderia muito bem colocar aqui também o key. Mas se o for each ele já chama cada um desses métodos, para que utilizar o while? Não faz sentido nenhum. A não ser que dentro desses métodos eu faça alguma coisa diferente. Daí sim. Mas o for each, para poder percorrer esse array através do objeto, ele chama cada um desses métodos. É obrigatório cada um desses métodos. Uma outra maneira de você trabalhar dentro desses métodos é fazer o seguinte. Aqui em cima eu vou criar um private int position. Eu vou iniciar com o valor de 0. O current. Cadê o current? Está aqui. Ao invés de trabalhar com return current, passando these items como parâmetro, eu vou colocar return. Olha que legal. Return these items this position. Porque agora esse position vai ser a posição desse elemento no array. E na hora que eu coloco next, this position mais. Incremento mais 1. O key. O key é exatamente o this position. O valid. Return e set these items this position. E o rewind, rebobinar, é this position igual a 0. Você percebeu que o Alexandre ele sumiu. Por quê? Porque como o position eu estou começando no índice 0 e o Alexandre eu coloquei no índice name, não vai pegar ele. Mas se eu colocar aqui null, você sabe que agora o Alexandre vai ser colocado no final do array. O Alexandre vai ser o índice 0, 1, 2, 3. Agora sim vai aparecer. Então saiba que trabalhando dessa maneira, com position no índice 0, você vai ter esses problemas com índices que tenham nomes. Como por exemplo o name, que eu coloquei para o Alexandre. Então por isso que eu gosto de trabalhar da maneira que eu mostrei anteriormente, com as funções do próprio PHP. Deixa eu só voltar aqui com o name. Agora o iterator aggregate. Vou importar. O iterator aggregate, você sabe que ele também estende o traversable. Para não dar confusão com os métodos do iterator, eu vou comentar todos os métodos desse iterator. E o iterator aggregate, ele pede somente um método, o getIterator. Somente um. E ele pede que seja uma classe que retorne o traversable.
Então eu vou colocar return new array iterator. E passo por parâmetro aqui no construtor o thisItems. Deixa eu só importar. O array iterator, vamos dar uma olhada. Array iterator, aqui ele não fala. Então eu vou abrir a documentação. Olha a documentação do array iterator. Ele tem que obrigatoriamente implementar o traversable. E o traversable ele está aonde? Tá vendo que esse cyclable iterator está estendendo o iterator? E o iterator, por sua vez, ele estende o traversable. Então, o array iterator, ele implementa o traversable. E o array iterator, ele tem todos aqueles métodos do iterator. Ele tem o key, tem o current, tem o valid, tem o next. Então, o iterator aggregate, ele tem todos esses métodos dentro dele próprio. Eu não preciso criar cada um desses métodos assim como eu criei no iterator. Agora eu posso fazer um teste. Vamos lá. E aí, qual que é mais fácil? O iterator, onde eu tenho que criar cada um desses métodos na mão, ou o iterator aggregate? Claro que é o iterator aggregate, né? É óbvio. E se eu quiser trabalhar com cada um dos métodos manualmente, que nem eu fiz com o iterator, eu posso fazer o seguinte: iterator igual collection get iterator while iterator valid. Deixa eu só comentar isso. E eu vou chamar aqui em cima iterator rewind. Mas é óbvio que você não vai trabalhar dessa maneira, né? Você vai utilizar o for each. Agora eu posso vir aqui embaixo e criar um public function each. Eu vou esperar uma closure. Vai ser for each. For each this não vai ser thisItems, por quê? Porque agora o collection, o próprio objeto, ele é percorrível. Então vai ser for each this as, for each this as key e value. Eu vou chamar o callback. Primeiro vai ser o value e depois vai ser o key. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque agora na hora que eu vier e colocar collection each, se eu quiser pegar somente o name, não quiser pegar o key, e aí? Se eu colocar primeiro o key e depois o value aqui no callback, eu sempre vou ter que pegar o key, sempre vou ter que passar aqui o key. Já passando primeiro o value e depois o key eu posso omitir e chamar quando eu precisar dele. Deixa eu colocar aqui o void, o tipo de retorno. Perfeito, importar aqui o closure. Pronto. Agora, veja que vai aparecer a mesma coisa. E eu vou colocar mais um nome para mostrar para você que realmente está funcionando. E eu posso também criar um map. Public function map. Closure. Callback. E aqui vai ser um return array map. O callback e o array. E o tipo de retorno vai ser um array. Agora eu venho aqui e coloco map. E eu vou colocar aqui um return str2upper no name. Vai ser names igual dump no names. Antes de terminar a aula, eu quero deixar uma coisa bem clara que eu acho que ficou um pouco vago. Por quê?
que aqui no getIterator, eu estou trabalhando com o arrayIterator. Porque eu preciso de uma classe que implemente o traversable. Preciso de um iterador que implementa o traversable. Veja que o PHP ele tem vários iteradores. Tem para percorrer diretórios, para percorrer um array, que é o que eu estou utilizando. Tem vários iterators. E eu estou utilizando o arrayIterator. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um array. E como esse método ele pede uma classe que implementa o traversable, o arrayIterator é o que eu tenho. Porque eu quero iterar sobre um array. E esse arrayIterator, ele retorna um traversable. Ele implementa um traversable. Gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal. Um abração e até a próxima.